Bom dia, como vocês estão? Hoje aqui onde estou, em Osasco, o tempo está nublado, chuvoso. Mas eu espero que vocês estejam bem, que a graça do Senhor possa ter alcançado vocês. Porque ela é uma coisa que é de graça, né? Hoje eu vou fazer algumas leituras, passar aqui uns 10 minutinhos novamente com vocês, falar sobre uma coisa muito importante na vida de qualquer ser humano, principalmente na do cristão, que se refere à liberdade, libertação. Nós não percebemos, mas muitas coisas no nosso dia podem nos tornar cativos e escravos. Mas eu vou falar sobre liberdade primeiro, ok? Conforme está na Bíblia, eu vou fazer a leitura. Ore ao Senhor para que essa palavra possa atingir os nossos corações, a nossa mente e trazer mudanças, né? Mudanças para que agradem ao Senhor. Amém? Vou ler alguns trechos da palavra e depois fazer algumas considerações, sempre com base no que está na Bíblia e até trazendo para os nossos dias. Primeiro vamos falar de João 8,36. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Próxima leitura. Romanos 8, 1 e 2. Se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe ou leia mais tarde. Mas o importante é ler. Confrontar o que eu estou falando com o que está na palavra. 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus. Sabe? Aceitar o Senhor como seu Salvador, o único e verdadeiro. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. 2 Coríntios 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Fantástico. Fantástico. Mais um, Gálatas 5 e 13. Não somente esses, mas fazendo pesquisa, vocês vão ver que existem muitas passagens que falam sobre liberdade. Amém? Gálatas 5, verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E a última. Eu acho... Ela não fala especificamente, não usa a palavra liberdade, mas fala sobre escravizar. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Existem vários tipos de escravidão. E nós temos que nos libertar disso. E tudo está relacionado a uma ação espiritual, a fé. O que nos torna escravos, presos hoje em dia? Eu vou dar alguns exemplos. O principal deles, sem dúvida nenhuma, é o pecado, que nos torna escravo. Vícios de todo tipo, né? Consumo. Olha só. Tem mais. O medo pode nos tornar escravo de uma forma muito grande. A doença. A doença, por que ela é uma forma de escravidão? Porque se nós ficarmos pensando na nossa doença, isso vai fazer com que nós não nos libertemos espiritualmente, através da fé.
a doença, ela é uma fatalidade, mas nós não podemos nos afastar da fé e de acreditar no Senhor. Medo, ansiedade, mágoas. Tem muita gente que está escravizada, que está presa por causa de mágoa, por causa de ressentimentos. Dívida também nos torna totalmente escravos. O importante de nós termos uma vida regrada, estabilizada, não darmos o passo maior que a perna. E hoje em dia tem uma coisa perigosa que nos torna escravo, se nós não prestarmos atenção, e torna muita gente escrava. A política causa até inimizades, até entre famílias. Expectativas sociais também nos tornam presos. Não estar conformado com a vida que se tem. É uma expectativa social. E ficar mentalizado, focado naquilo, também é uma forma de escravidão. O trabalho é uma coisa muito importante na nossa vida. Faz com que nós nos mantenha, que a gente fique mantido numa situação de conforto, alimento, saúde, necessidades básicas. Agora, o trabalho não pode te tornar escravo. Você não pode se sentir escravo àquilo que você está fazendo. O trabalho, para ele ser bem frutífero, ele tem que ser um prazer. Se você se sente escravo no que você está fazendo, se prepare para mudar, tá? Essas formas, e existem outras, que agora que eu não citei aqui, formas de estar escravo, estar preso a situações, elas só podem ser combatidas com a nossa fé, acreditando que tudo vai melhorar. Mesmo na doença, nós temos que acreditar que podemos melhorar. Mesmo na doença, nós podemos orientar pessoas, falar sobre aquilo. Não podemos nos sentir escravo espiritualmente em tudo aquilo que nós fazemos. O pecado é uma forma de escravidão tremenda. Tremenda. E você vai ficar preso nele se você não se entregar a Cristo e a partir daí alcançar a liberdade, a libertação. O vício, gente, tem coisa que a gente não percebe que pode ser vício, né? Comer demais, assistir filmes demais, sabe? Se programar para assistir a televisão em determinado horário. Não faça isso, sabe? Coloque isso como uma coisa ocasional, um prazer ali que você vai estar sentindo, né? Aquele negócio de consumir, de comprar, de ficar preso nisso, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso, sabe, conquistar, que está relacionado a expectativas sociais, né? Uma forma de ser escravo é o medo. E tudo isso pode ser combatido com a nossa fé. Todo mundo tem medo. O medo faz parte do ser humano. Sabe, falam assim, tem pessoas que são corajosas ao extremo. Só existe coragem se você tiver medo, para enfrentar o medo. Aí você tem coragem. Então, o medo faz parte. Você não pode ficar escravo ao medo. Se eu for sair na rua, eu posso ser assaltado. E aí você fica dentro de casa preso. Então, o medo é a forma de você ficar preso. Então, enfrente o medo. Tá? Nossa, ressentimentos, mágoa contra uma pessoa. Você deixar de olhar, falar com uma pessoa, isso é uma coisa que não é do cristão. E você pode estar preso nisso. Depois você lê essas passagens sobre liberdade, sobre libertação. E uma coisa que a gente não percebe também, e temos que ter cuidado, é quando pessoas, instituições, querem nos dizer o que nós temos que fazer e fogem do que está na palavra. Por exemplo, foi o que eu li aqui em Colossenses 2:8. Vou ler novamente.
Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs. Ou se alguém está falando para você em algum lugar, não faça isso, não faça aquilo, pense, entregue isso na mão do Senhor. Será que não é uma forma de te prender a uma situação? De fazer com que você não viva a vida que Deus tem para nós? E enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Não faça isso, não vista aquilo, não assista aquilo. O Espírito Santo vai nos guiar nisso. É lógico que a gente não pode estar em ambientes ruins. Querer estar nesse ambiente. Você está sendo escravizado, você está preso nisso. Fofocas, né? E dar o nome de, não, eu só estou falando que é para ajudar a tal pessoa. Fofoca. Às vezes a pessoa está tão presa nisso que não percebe. Fala do vizinho, fala de parente, para outras pessoas. A fofoca é tudo aquilo que você fala de uma pessoa quando ela não está na sua presença. Tá? Mesmo que seja elogio. O elogio não é uma fofoca, é um elogio. Mas seria bom, e é bom quando você fala para aquela pessoa. Deixa eu ver o que mais aqui, né? Ansiedade, né? Ficar pensando numa coisa que vai acontecer, sem saber se ela vai acontecer, é uma coisa que nos deixa, que deixa muitas pessoas presas. Ansiedade, o medo de estar relacionado ao medo de uma coisa ruim acontecer. Sabe? Preocupação também é uma forma de prisão. É uma pré-ocupação. Você não sabe se vai acontecer. Entrega tudo na mão do Senhor. Liberte-se. Exemplos claros estão na palavra, se você não sabe como. Mas a raiz, o princípio disso é estar cativo a Deus. Ter aceitado Jesus como seu único Salvador. Entre no seu quarto, ore, fale com o Senhor, aceite isso. Deus é maravilhoso. Entregou o seu Filho para nós. Sabe? E todos acham que ele ficou cativo ali na cruz, né? Não. Ali foi o início da liberdade que nós podemos alcançar nele. Amém? Não se esqueça de dar o like, de se inscrever e comentar. Dá um joinha lá no comentário, a mãozinha, um amém, um ok. Mas comente. E divulgue esse vídeo para outras pessoas. Vamos fazer o canal crescer. Não é para benefício meu. É que para que a palavra do Senhor chegue a vários lugares, a pessoas que talvez não tenham acesso, ou não querem, ou têm preconceito, medo de se vincular às coisas de Jesus, que nos afasta do pecado. Amém? Eu, em nome de Jesus, abençoo a vida de vocês e declaro que vocês estão libertos por causa de Jesus. Amém? Deus abençoe. Tenha um bom dia.